Sejam muito bem-vindos ao Conversas ao Sul. Agora sim, à nossa conversa depois daquele momento de café bem divertido, sobretudo num momento em que vocês têm novidades. Vamos ter aí um Café Kwanzaa, uma nova série que vai ter exibição também na RTP África e que é uma história que nos vai deixar a todos pelo menos mais animados e mais bem dispostos. Quem é que é o grande culpado desta série? O grande culpado... Cote, vá. Desculpe. Assim, o grande culpado, na boa da verdade, nem somos nós, né? O grande Não, culpado porque quem é que é o grande Joaquim, culpado? Sim, não é? o Matamba Joaquim e o Miguel Paiva, grande que são, Matamba e o Exato, grande que Miguel. são os dois culpados. que nos meteram nesta aventura, não é? E, portanto, esgrimiram as suas razões nos seus escritos, não é? E então deram-nos a oportunidade de interpretar essas personagens, não é? Que são muito divertidas. Cada uma à sua maneira. Sim, cada um à sua maneira, exato, cada um à sua maneira. Não só retratamos questões, vai lá, digamos, dentro do cómico, não é? Mas também algumas questões sérias a serem abordadas, não é? Ou seja, numa primeira fase, é retratar o nosso cotidiano, não é? Estão ali histórias que vocês também viveram em Portugal? Sim, sim. Aliás, sim. as histórias passam-se num bairro em Portugal, concretamente no Barreiro, e são várias histórias que se convergem, não é? A história do tio Chico, que é igual à história do Cu de Banguela, gente que já está cá há muito tempo, como é a história da Lola, como é a história do Toninho. Que é a tua personagem. Que é a minha personagem. Que é um desenrascado, não é? Ele consegue resolver tudo à sua boa maneira. Como eu digo muitas vezes, e é verdade, nós temos vários desenrascados em todos os sítios e se calhar as pessoas que chegam por si só Têm que ser desenrascadas. já são desenrascadas na aventura. E agora estamos a viver este período outra vez de travessias de barco, não é? Nós vivemos cá em Portugal, tivemos duas vertentes muito grandes de migração. Foi o pós-independência, que houve muita gente que teve que se desenrascar para chegar aqui viva, e depois tivemos os anos 90, que curiosamente, 20 anos depois das independências, que houve uma avalanche de malta nova, digamos assim, porque que fugiam a tropa e a guerra, que tiveram -se desenrascar para se adaptar cá também. Então, esta história não passa só por estas personagens, mas passa pela vivência do cotidiano. Podia ser no Barreiro, como podia ser em Alfama, como podia ser em Massamá. É uma história que é transversal ao cotidiano do bairro. E o tio Chico é assim uma espécie de porto de abrigo. É aquela pessoa que está lá sempre, que às vezes temos no nosso cotidiano, que é aquele senhor daquele café que está ali sempre. Pois é. Todos os dias ele está lá. Exato, exato. Então, é o tio Chico, dono do ponto de encontro, não é? E com toda essa vivência, aliás, nesses sítios, e é comum em todas as culturas, não é? É nesses sítios que as pessoas se encontram, não é? Para abordarem o cotidiano, não é? E, portanto, com as suas brincadeiras, com as suas seriedades, também estamos a fazer com que essa coisa se aconteça e as pessoas se revejam, não é? Daniel, numa altura de pandemia, haver uma série destas que dá trabalho a tantos atores e que acaba por mostrar que a máquina não parou por completo. Sei que tu vais começar agora também em setembro com esta estreia, esta antestreia da peça Trópicos Mecânicos na Alemanha. Exato, exato. E isto foi talvez o momento de mostrar que estamos a regressar ao nosso normal? É. Digamos que estamos a desafiar-nos, não é? Estamos a aprender a viver com o bicho primeiro, começa por aí, não é? Exato. E consequentemente, também estamos a tentar viver, ultrapassar-nos, não é? Mais um obstáculo e então tentar transpor esse obstáculo, não é? Com as suas consequências, obviamente, não é? Mas, pronto, tomamos o máximo de cuidado possível
E olha, as responsabilidades vêm daí, não é? Claro. Mas também esses desafios, não é? É preciso que a gente viva, não é? Não, é preciso mais trabalho. preciso E precisamos urgentemente ter mais teatro, mais séries de televisão. Exato. Miguel, tu fizeste parte do Bar do Gilmar, eu ainda há poucos dias conversei com ele, que foi também um trabalho que demonstra a vitalidade que começa um bocadinho a surgir na produção de ficção em língua portuguesa do ponto de vista internacional. Fazia sentido começarmos a pensar em projetos com os dois lados do Atlântico, com os dois hemisférios, que juntasse diferentes povos em torno do mesmo produto televisivo? Faz todo sentido. Olha, aliás, os ingleses já fazem isto. Nós vimos a maior parte dos atores de Hollywood provém de Inglaterra, e a Inglaterra tem esta relação com os Estados Unidos, com a Austrália. Aliás, eu tenho um grande colega meu, o James Corden, inglês, a fazer um sucesso imenso nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro. Pronto. Mas faltou-nos vista, é isso? Falta-nos vista. Falta-nos pensar que nós temos uma língua que é falada por milhões de pessoas. Exato. E que nós devemos defender esta língua e criarmos produtos que defendam esta língua. No início dos anos 50, o Brasil lançou a moda das novelas. As novelas contagiaram-nos e hoje, nós, enquanto atores e vocês, enquanto jornalistas, nós cruzamos-nos neste universo da ficção também. Portanto, nós devíamos defender mais isto, devíamos propor mais esta... Infelizmente, por várias razões, e algumas até políticas, que é pior, não é? Porque o artístico não devia Sem se dúvida. misturar Não com a tem que política. sofrer com a política. Pronto. Há um condicionalismo que não faz isso avançar, mas faz todo sentido. Faz todo sentido produzirmos mais séries, mais novelas em língua portuguesa, e devia haver esta simbiose, até porque, é assim, existem instituições, não é? A quem é atribuído quantias monetárias para o efeito. Sim. Então, são subsidiados. Exato, são subsidiados. Se existem, é porque existe essa razão, não é? E se nós falamos a mesma língua, há vivências, há coisas... Há uma história comum, por uma muito história boa comum. ou má que seja, Exato. mas essa história existe. E temos Exato. que, pelo menos daí, tirar alguma coisa de positivo para os Exato. dias de hoje e para o nosso Exato. futuro. Este Exato. Café Kwanza vai ser certamente muito positivo, ele que chega também aqui aos ecrãs da RTP África no mês de dezembro. Estou a dizer bem, não é? Temos a estreia apontada para dezembro. Exato. Meus caros, foi um gosto conversar convosco. Os maiores sucessos para o Café Kwanza e Prazer que a venham todos mais nós. projetos. Prazer a Muito todos nós. obrigado, muito obrigado. Obrigado. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.